Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja com todos vocês, meus queridos irmãos ouvintes, vocês que estudam a palavra de Deus juntamente comigo, conosco, né? Todos vocês, é, e que possamos agradecer a Deus pela oportunidade de cada dia, meus irmãos, por termos dormido, termos acordado, estarmos de pé e na presença desse Deus maravilhoso. É isso que eu desejo para vocês, um bom e um excelente dia. Amém? Na presença de Deus, que nunca lhes falte essa presença gloriosa de Deus em nossas vidas, nos guiando, nos dirigindo, nos abençoando, em todos os segmentos das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Hoje vamos estudar o capítulo 12 do livro de 1 Coríntios, amém? Aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo tratando dos dons espirituais. E eu quero ler o capítulo 1 e 2, onde Paulo fala sobre a ordem de nós conhecermos os dons, né? Porque esse conhecimento vai nos ajudar a afastar qualquer que seja a ignorância sobre, né, esse favor de Deus, essa concessão dos dons de Deus para as nossas vidas, amém? E aqui ele é claro e objetivo, ele fala que a fonte dos dons são concedidas a nós pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ler, ele fala assim, capítulo 12, verso 1, 2 até o 3. Ele fala assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Aí ele vai dando sequência falando dos diferentes dons espirituais que nós recebemos por parte de Deus na pessoa do Espírito Santo. E ele fala aqui que cada crente, cada pessoa recebe pelo menos um dom, né? E que nenhum crente, nós não temos todos os dons, mas a operação dos dons espirituais é através do Espírito Santo. E aqui ele fala da diversidade dos dons. Olha, dom de sabedoria, tudo isso nesse capítulo 12. Dom do conhecimento, o dom da fé, o dom da cura, o dom dos milagres, da profecia, do discernimento de espírito, que esse eu quero, assim, falar para vocês sobre o discernimento do espírito, amados, que é muito importante, né, para você e para mim, enxergarmos na real, né, esse dom maravilhoso que é mencionado aqui como um dom do Espírito Santo, né? E ele é de muito valor na vida de um cristão, né? E eu encorajo você a pedir ao Senhor a buscar esse entendimento, a buscar esse dom, o discernimento de espíritos, né? Vai dar para você e para mim uma percepção, sabe, sobrenatural da esfera, né, do mundo espiritual. Isso, claro, quando Deus permite a nós, né? Não se trata especialmente de discernir os espíritos malignos ou demoníacos, não. Também nos dá discernimento de dons espirituais do bem, espíritos divinos, né? Como aconteceu com Moisés, como aconteceu com João, com Paulo. Então, o discernimento de espírito, ele nos ajuda, amados, a conhecer a verdadeira natureza daqueles com os quais nós lidamos, quer sejam eles bons ou maus, né? E em qualquer outra situação. Então, aqui ele fala a respeito desse dom maravilhoso que eu acabei de compartilhar aqui com vocês, como é importante esse dom do discernimento do espírito. E continuando, ele fala também do dom de línguas, interpretação de línguas,
o apostolado, o dom do ensino, do socorro, e o dom de administração também é um dom recebido na vida das pessoas, por nós, né? E Paulo, ele faz uma comparação do corpo de Cristo e os seus vários membros, né, espiritualmente capacitados, como o corpo humano. Ele faz uma comparação, como o nosso corpo humano, dos seus vários membros físicos e os meus. Então, cada membro, em ambos os corpos, né, desempenha um papel muito importante e decisivo nas nossas vidas, né? E ele fala aqui que nenhum membro em ambos os corpos é independente de outros membros. Ele fala que o pé e o ouvido não devem demonstrar inveja da mão e do olho. Ele fala que o olho e a cabeça não devem demonstrar orgulho diante das mãos e dos pés, porque cada membro em ambos os corpos devem se regozijar, sofrer com os demais membros. E o maior dos dons, ele fala aqui para nós, Paulo, ele fala, terminando esse capítulo 12, é, falando sobre o maior dos dons, né? Ele fala isso, que o maior dos dons é o amor, que nós vamos ver isso no capítulo 13. Ele fala que é o maior dom. Então, se você, porventura, já achou que os seus dons espirituais não fossem tão importantes quanto os das outras pessoas, é isso que Paulo fala aqui, que seria o mesmo que você dizer que os seus olhos, né, ou seus ouvidos, sei lá, quando ele faz essa comparação dos membros dos nossos corpos com os dons espirituais, seria o mesmo que nós dizermos que os nossos olhos não são tão importantes quanto os nossos ouvidos. E ele fala que a verdade é que cada um de nós, cada dom, é necessário para o corpo de Cristo funcionar bem, como Deus pretende que funcione. No capítulo 12, do verso 20 ao 25, Paulo, ele faz essa, essa explicação para vocês e para mim. Ele fala assim, eu quero ler para vocês rapidinho. Ele fala assim, a partir do versículo 20. Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, eles são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus, olha só, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão do corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. E ele fala no versículo 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Então, eu creio assim, que para algumas pessoas, Deus dá o dom da fé, né? E a pessoa que possui o dom da fé, nós devemos tomar muito cuidado para que nós evitemos pensar que se alguém não possui esse dom da fé, ele é medroso, ele é covarde. Não, de forma alguma. Nós precisamos entender que quando, irmãos, o dom da fé opera em uma pessoa, é Deus quem dá a essa pessoa algo em comum, uma porção de fé para garantir que o seu propósito aqui na Terra seja cumprido. Então, a cada pessoa, verso 3 do capítulo 12, eu vou ler aqui.
Ele fala assim: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, a todos nós, Deus deu uma certa medida de fé. E podemos ter certeza em nossos corações, de que Deus sempre nos dará fé suficiente, amados, para nós recebermos a sua presença, a sua graça, a fim de que cada um de nós possamos cumprir as nossas tarefas aqui no mundo, porque Deus confia em nós, confia em você, confia em mim. Então, que o Senhor Jesus possa dar a você discernimento em toda a sua caminhada, seja ela ministerial, seja ela no dia a dia seu. E você pode orar e contar com essa dádiva divina. E eu quero encorajá-los a você a orar, a buscar esses dons que estão descritos aqui no capítulo 12 de Corinto. Porque Deus vai sempre poder nos ajudar na hora que você e eu estivermos lidando com situações, com pessoas, né, que possam aparecer no nosso dia a dia, nas nossas vidas, amém? É muito valioso e eu te desafio a você a desenvolver esses dons, né? Como eu falei para vocês, todos esses dons eu vou repetir. Que há diversidade de dons. Capítulo 12, do verso 10, do verso 8, 10 até o 28. O dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom da fé, o dom da cura, milagres, profecia, discernimento, línguas, interpretação de línguas, apostolado, ensino, socorro e administração. Todos esses dons, todos eles são dados a você e a mim, crentes em Jesus Cristo, filhos de Deus. É pelo poder do Espírito Santo que opera em nós, né? O poder do Espírito Santo, a fonte dos dons, querido, guardem isso nos seus corações. São concedidos pelo Espírito Santo de Deus na sua e na minha vida. Em nome de Jesus, amém? Fique com esse texto da palavra, capítulo 12. Leia o capítulo todo. Ore ao Senhor, busque os melhores dons, ore a Deus, ore, peça ao Espírito Santo que ele possa se manifestar na sua vida, revelar ao seu coração qual é o dom que você tem e que talvez você até desconheça. Busque no Senhor, em nome de Jesus, a fonte dos dons é o Espírito Santo. E você já o tem, habitando em você, habitando em nós, amém? Guarde no teu coração. Peça sabedoria a Deus para te dar entendimento e discernimento. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia.